Quando você escuta essa música, você já sabe do que tá por vir. Alguma tragédia ou fato interessante acabou de acontecer. Eu não sei nem como é que eu começo mais esse vídeo, porque essa já é a parte 11 dos plantões da Globo, mas infelizmente a gente tem muita coisa pra lembrar ainda. E hoje eu trouxe uma coleção especial pra gente relembrar alguns fatos do nosso passado, antigo e também recente. É hoje Plantões da Globo mais traumatizantes no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Muita gente na última parte, que foi a parte 10 dos Plantões da Globo, caso você não tenha visto, né, você vai lá pra você ver depois, me cobrou uma notícia em específico e que hoje não tem como a gente deixar de lembrar desse fato, que aconteceu em 5/11/2021, que foi o falecimento da Marília Mendonça. E infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. É a terceira morte, portanto, confirmada nesse acidente aéreo. Um avião bimotor que caiu na Serra de Caratinga com 5 pessoas a bordo. Para quem não conhece Marília Mendonça, né? Ela foi uma cantora que foi considerada a rainha da sofrência, que é um estilo musical aqui no Brasil que é meio sertanejo. Começou a ser uma mistura ao longo do tempo, né? E ela tinha números impressionantes, tanto é que você vê que até hoje o pessoal tem muito carinho com ela e com as músicas dela que traduziam um pouco do que o povo tá passando, as sofrências do amor. Uma coisa interessante que chama atenção nessa cobertura da Globo é que num primeiro momento foi dada a notícia de que ela tinha sido resgatada com vida. Foi resgatada com vida depois de sofrer um acidente com um avião bimotor, a cantora Marília Mendonça. O acidente foi perto de Caratinga, em Minas Gerais. Não só ela, né, como também as pessoas que estavam dentro do avião, mas que depois de um tempo receberam a notícia que, infelizmente, o pior tinha acontecido. Ela estava indo fazer um show em Caratinga e ela chegou bem próximo do destino, né, antes de que esse avião sofresse esse acidente. Ela estava saindo de Goiânia. Dentro do avião estavam o piloto, o copiloto, o tio dela e o produtor. E infelizmente ninguém sobreviveu. Ela caiu a 4 quilômetros do aeroporto quando o avião encontrou cabos de alta tensão da rede elétrica e se chocou com eles, que é inclusive por isso que a gente vê aquelas bolas laranja no meio da estrada, que é para mostrar pro pessoal que tá pilotando algum tipo de avião, de helicóptero, que as redes estão passando por lá. Mas como não tinha essa sinalização, eles caíram numa cachoeira. Ao que tudo indica, o avião tinha que estar 100 metros mais alto do que ele estava e, infelizmente, ela nos deixou aos 26 anos de idade. É engraçado que esse é um daqueles fatos que todo mundo meio que lembra o que estava fazendo na época, porque teve bastante cobertura da mídia, né? Então, Marília Mendonça nos deixou. Mas agora vamos fazer uma viagem para o dia 23 de julho de 2011, onde mais uma artista internacional se juntou ao clube dos 27 anos e nos deixou. Morria Amy Winehouse. E nós vamos voltar agora a Londres, porque acaba de chegar aqui a informação da morte da cantora Amy Winehouse. Luzican, o que aconteceu? Pois é, as informações que a gente tem até agora foram passadas pela Sky News. O que se sabe até agora é que ela teria sido encontrada morta no flat dela, no apartamento que fica na região norte de Londres. A gente lembra sempre da Amy Winehouse porque ela conseguiu, em pouco tempo de carreira, assim, se tornar um ícone, não só de música, como um ícone estético também. Porque quem não lembra daquele cabelão gigante, né, que ela tinha um penteado diferente. I can't go out now with my hair looking less than... E ela que popularizou aquele gatinho, né, Barbarella? Delineado. Delineado, exatamente. Falo com propriedade, né, sobre a maquiagem. Mas o que talvez muita gente já saiba, mas que vale lembrar aqui, é que ela teve uma vida profissional e uma vida pessoal bem conturbadas, regado a tudo que podia se regar. Ela nasceu em Londres em 1983. We started now. I was born in Southgate, in North London.
And I lived down the road to my nan, did all the things you do when you're a child, like school, for example. I wasn't really a troublemaker, you know, not more than other kids, you know what I mean? O engraçado é que ela tinha uma imagem na cabeça dela que quando ela crescesse, ela ia ser ou dona de casa ou garçonete. I really think it was extraordinary to be able to sing. I thought everyone could sing. I thought I'd be a waitress or something, or a housewife. Eu acho que passou um pouco longe disso, né? Mas, no entanto, a família dela tinha uma veia mais puxada pro jazz, tinham vários parentes dela que eram músicos. E ela teve uma forte influência do jazz, até porque o pai dela colocava muito Frank Sinatra e tal pra tocar, e ela começou a tocar nos bares aos 18 anos. I just played pub gigs. I've had some songs, I just did pub gigs. I'd go in with my strat or something and just play pub gigs. I used to do gigs with a band called the Bolter Band. It was cool because they'd be playing, they'd have their amp there, and I could go on before them, do a few songs, like just me, and then they'd do their set. I'd go and do a couple of songs with them at the end of their set. E ela levou toda essa bagagem musical que ela tinha pro primeiro CD que ela gravou, que se chamava Frank, que por acaso foi um álbum que de estreia já fez bastante sucesso e o pessoal da mídia especializada já notava que tinha uma coisa especial vindo por aí. E tudo isso foi confirmado quando saiu o próximo álbum dela, que se chamava Back to Black. Que tinha várias e várias músicas famosas, inclusive aquela música do Rehab. Você lembra dela? Essa música é biográfica, se é que a gente pode dizer assim, porque a Amy Winehouse sempre foi muito... gostava, né, de uma caninha, gostava das bebidas. I was drinking a lot. Came out of a relationship and I was just doing one destructive thing after the other, I suppose. My mother just came around and said, you should go to rehab. You know, I was in trouble, but I needed to go and stay with my dad for 2 weeks. I didn't need to go to rehab, do you know what I mean? He said to me, I don't think you need to go. And I was like, thank you. And that kind of gave me the courage to say to them, right, I'll go. And I just literally walked in and the fella said, so I've been drinking too much. And I said, I've just come out of a relationship and I've messed it up, but he doesn't know how bad it is yet. And when he finds out what I've done, he said to me, well, you're obviously not an alcoholic, you're depressive. And I was like, thank you, nice to meet you. Thank you for your time. I left. Até que em um determinado ponto, né, ela resolveu fazer essa música. A maioria das músicas dela falavam muito sobre a vida dela. To sing it good, I've got to think about how it felt at the time. By the end of it, I'm always like half in tears. I'm quite, yeah. Personal song, né? Tanto que essa música foi eleita a melhor música de 2007. E outra parte também que foi bem polêmica na vida dela é o relacionamento com o marido dela, que era o Blake. Dizem as lendas que apresentou pra ela várias drogas, o crack e daí pra pior. Daí veio o abuso de substâncias, né? Os shows cancelados, os shows que ela fazia meio pra lá de Bagdá. E isso começou a afetar demais a carreira dela. Tanto é que em um determinado ponto ela foi vista como a celebridade mais odiada lá do Reino Unido, porque toda vez que ela encontrava um paparazzi, um negócio assim, dava confusão. E isso começou a aparecer no corpo dela, já estava mais debilitada. A gente consegue perceber quando as coisas não estão muito bem, né? Mas infelizmente, aos 27 anos e depois de uma overdose de álcool, né, ela nos deixou com uma saudade imensa desse talento que, com certeza, era para ser muito mais longevo, né? Com certeza, a voz dela vai fazer muita falta. Mas agora vamos para uma data um pouco mais recente, no dia 29 de dezembro de 2022. Uma data que com certeza foi muito marcante para um grande ícone brasileiro, uma figura muito controversa, que tem muita gente que não entende o real significado dele, mas foi a morte do Rei Pelé. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. Eu entendo que muita gente não gosta de futebol, e o meu ponto nem é esse. O meu ponto é o que o Pelé representou para a sociedade brasileira e para representar o brasileiro lá para fora. Tem muita gente que não tem essa noção, e eu acho que é sempre bom a gente lembrar. Olha, mas esportivamente, o Pelé fez 1.282 gols, ganhou 3 Copas do Mundo e foi o primeiro negro a ser capa da revista Life, que era uma revista super conceituada que hoje em dia não existe mais. E para quem não
não gosta de futebol, tem uma premiação que é como se fosse o Oscar do futebol, que se chama Bola de Ouro, ou Ballon d'Or, né? O Pelé, retroativamente, levou 7 dessas para casa, porque até os anos 2000, mais ou menos, 1900 e pouquinho, os brasileiros, e na verdade ninguém da Europa podia participar dessa premiação. Eles refizeram lá as contas e viram que era para ter sido 7 vezes melhor do mundo. E para você ver a importância do Pelé, teve uma vez até que ele parou uma guerra, porque a Nigéria estava em guerra civil, mas quando souberam que o Santos do Pelé ia lá jogar bola no país, eles falaram assim, gente, trégua, porque a gente tem que assistir o jogo do Santos, ver o Pelé jogar, e a guerra parou por um dia. O Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, que é uma cidade de Minas Gerais, que a gente passando de carro vê que até tem uma estátua dele lá na porta da cidade, né, Gabrielão? Do Rei Pelé, e tudo ali ao redor é meio temático do Pelé. Comida muito boa lá, diga-se de passagem. Ele trabalhou quando era pequeno como engraxate, isso para ajudar o pai dele que estava sem emprego. E ele sempre jogou bola, né? Sempre jogou muito bem e recebeu o apelido de Pelé por causa de um goleiro de um outro time que tinha esse apelido, mas no início ele não gostava de jeito nenhum. Mas ele só vai para o Santos muito jovem ainda, com 15 anos, em 1956. E nessa primeira temporada, né, com 16 anos, ele participou de 38 partidas e fez 41 gols. Isso é um número absurdo para um jovenzinho de 16 anos, né? É mais do que um gol por jogo. É mais que um gol por jogo. E ele participou da Copa do Mundo da Suécia em 1958 com 17 anos, sendo destaque e ainda campeão mundial. Mas por que o Pelé é tão reverenciado e tudo mais? É porque nessa época, em 1958, que não é tanto tempo atrás assim, o Brasil não era conhecido pelo resto do mundo. O mundo era muito eurocentrista, não tinha esse negócio de internet, comunicação e nada. Você sabe quando o pessoal hoje pergunta se a gente aqui anda de cipó aqui no meio da cidade e tal? Pra você imaginar como é que era antigamente, né? Então o Pelé foi o primeiro grande expoente pro mundo, que apresentou o Brasil e toda aquela malemolência, trouxe aquela, como é que eu vou dizer, a imagem do brasileiro pro mundo inteiro. Além disso, ele virou referência de camisa 10, que é uma camisa muito icônica do futebol, né? Que até aquele momento não significava nada, porque os números eram sorteados pros jogadores. E nessa época, para você ter uma ideia, o Santos fazia excursões pelos lugares do mundo aí para fazer apresentações, porque era como se fosse uma atração impressionante. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. E depois de vários títulos mundiais, o 1000º gol, ele se aposenta em 1977. Mas jogou mais um pouquinho umas partidas aí representando o Brasil na seleção e dava um caldo, viu? Pelé é aquele negócio. Várias polêmicas, ame-o ou odeio, mas você não pode deixar de ver, né, que ele realmente representou bastante pro Brasil, bem fora do futebol. Mas outra data que ficou bem marcada pra gente e que a gente nunca achou que ia acontecer de fato foi 8 de setembro de 2022, quando a gente tem a morte da rainha Elizabeth II. 2 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A gente interrompeu essa reportagem agora porque o Palácio de Buckingham acaba de confirmar o falecimento da rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longo da história da Inglaterra. Aí você pode estar pensando assim, Renato, mas assim, eu realmente não achei que ia acontecer, mas isso não traumatizou muita gente, né, meu barelando? Tipo assim, não tem aquele trauma e tudo. Realmente, não é um trauma pra gente, mas se você parar pra pensar, a própria monarquia em si é um trauma pra bastante gente. Principalmente, que eu não sei se você sabe, mas a Inglaterra, a gente pensa assim, devia ter colonizado a gente aqui, não era Portugal, era Inglaterra. Mas, gente, a Inglaterra foi um dos países que mais matou as colônias, assim. Eu não tô falando que Portugal é bom, não. Tá bem longe disso. Mas assim, o pessoal da África principalmente, nessa época, muitas pessoas de lá comemoraram a morte da rainha porque eles têm uns grandes problemas com eles por lá. E eu acho que assim, a própria coisa de ter um rei, de uma certa forma, já é um pouco meio traumatizante, né? Porque você sabe como é que se forma um reinado ou por que os reis surgiram? Então, acontece que, historicamente, toda civilização já teve um rei. Por exemplo, um faraó, um emir, né? Do Emirados Árabes lá e tal. Na Europa, antigamente, cada meio que cidade ou povoado tinha o seu próprio rei. Só que as cidades não eram tão centralizadas assim e não existiam os países. Era meio que o rei tinha a terra lá, mas ele não mandava muito bem assim, porque quem tinha dinheiro que mandava na parada, né? E chegou num certo ponto em que os senhores feudais, que eram os verdadeiros mandatários das terras, que eram distribuídas pelos reis. Só que a burguesia, o pessoal que tem um dinheiro, eles vivem se organizando,
quem tem dinheiro gosta de andar com quem tem mais dinheiro ainda e poder. Então eles vão falar assim, é mesmo? Se eu te apoiar, você faz isso? É mesmo? Nossa, mas como assim? E assim foram se formando os países meio como a gente conhece agora. E o rei era bem conhecido por ter o poderio militar, o poderio meio que ilimitado. Então meio que quem fosse contra ele tava, ó, no sal. Podia falar fudido, né? Mas tava no sal. Mas a rainha Elizabeth II foi a monarca que teve o maior tempo à frente do império lá do povo. Teve o maior tempo na Terra, né? Porque Jesus tomou Para de fazer conta. piada, meu brother. Pra você ter ideia, até da Segunda Guerra como participante ali do processo, ela teve um treinamento como mecânica e motorista. E diz que passou. Deve ser aquele negócio meio, sabe? Oh, estou apertando um parafuso aqui, né? Até parece, né? Até parece. Ah, vou comer um pastel e caldo de cana, hein, pobretões? É, né? Mas tá, você sabia também, que é uma informação interessante, que o Brasil já teve um rei e que ele quase voltou a ter um rei em 1993? Você sabia disso, meu Bruno? Sabia não. Isso aconteceu por causa de um plebiscito que foi organizado ali pela Constituição que tinha sido recém-feita ali uns anos atrás. O pessoal falou assim, ó, galera, e se a gente mudasse o nosso sistema de governo para monarquia? Porque a gente tem a família imperial aí, que são os descendentes dos Pedro, né? A gente podia pôr eles de novo no poder. E aconteceu essa campanha política, esse plebiscito, para ver se realmente o rei ia voltar ou não. Tinha marchinha, tinha jingle, tinha propaganda no horário eleitoral gratuito, tinha tudo. Fique atento que chegou o dia de coroar a democracia. Você acha que valeria a pena a gente ter um rei, Bárbara Lando? Ah, Renato, do jeito que as coisas estão, assim, eu acho que eu não rejeito tanto esse É uma discussão para se ter, né? Porque além de saber se ia ter um rei ou um presidente, também é saber se a gente poderia mudar para um sistema parlamentarista. E o que significa isso? Significa que no parlamento, quem responde pelo governo ali, a mão na massa mesmo, é o primeiro-ministro. E as coisas mais de ficar indo, passear, fazer aquelas coisas, representar o país, ia ser feita pelo rei, que não tem aqueles poderes de governar de fato, né? Porque a gente tem alguns sistemas de governo com a monarquia. Tem a monarquia teocrática, que é aquele pessoal meio árabe que os caras também mandam lá na igreja deles, né? Ou, por exemplo, o Papa é um monarca teocrático, que manda lá no Vaticano. Tem a monarquia absolutista, que é o cara que, pelos poderes de tudo, é tudo meu, que é tipo o rei Luís XIV, que era o rei Sol, que mandava matar, mandava prender, mandava tudo. E tem a monarquia constitucional, né? Que tem lá um livro de regras e tal, pro pessoal se organizar e tal, que é o que os países que tem um rei hoje em dia seguem, mais ou menos nessa linha aí. Mas, né? É um assunto meio polêmico e que cada um tem que ver a sua opinião, que diz que em 2026 talvez vai ter um novo plebiscito aí de rei, hein? Eu não sei, as coisas estão tão doidas hoje em dia, né? Mas agora vamos pro dia 17 de agosto de 2024. Um passado bem recente, mas que com certeza vai ficar para a história. O dia que a gente se despediu do Silvio Santos. Zileide Silva, direto do plantão JH, Jornal Hoje, direto de São Paulo, por favor, Zileide. Oi, Rita. Olha, sabe aquelas notícias que nós decididamente não gostaríamos de dar? Mas nós acabamos de receber essa triste notícia. Morreu neste sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Silvio tinha 93 anos. Eu acho que a Globo tinha que começar a pôr plantão, musiquinha de plantão no meio do jornalismo. Mesmo que tiver no programa de notícias, já dá notícia, é mais interessante, porque parece que dá um impacto maior a notícia, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Parece que dá ao fato a importância que ele merece. Exatamente, porque Silvio Santos, gente, foi um dos maiores gênios do entretenimento brasileiro. E era gênio também de comércio. Olha esse exemplo aqui. Outro aqui é um relógio de diamantes, todo de ouro. O valor dele é aproximadamente 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Todo de ouro. Mas eu vendo pra você por 200 reais. Se quiser... Peguei. Pegou? Peguei. Quer, vamos trocar? Vamos trocar? Não, vamos trocar. Eu vou trocar agora. Vou trocar. Meu relógio é um Bulgari. Vocês estão vendo em casa aqui a troca. Tá trocado? Tá trocado? Tá ou não tá? Tá, né? Tá trocado? Tchau. Silvio,
Não é de ouro, Silvio. E Silvio Santos também era meio espontâneo assim, né, expansivo, mas só no profissional, porque no pessoal ele odiava dar entrevista, e eram raras, mas aconteceram. E o Silvio Santos, até quando vai? Eu pensava em me aposentar aos 60 anos, mas eu já vi que esse negócio de aposentadoria é muito lírico, sabe? Quando eu vejo o Pelé dizer que vai se aposentar e não se aposenta, eu digo, tá vendo? Isso aí ele quer aparecer, mas não é não, é que a gente acha que numa determinada idade a gente já não vai conseguir fazer o que está fazendo. E realmente, fisicamente não consegue, mas mentalmente tem mais vontade. A gente acha, bom, quando eu chegar nos 65, eu acho que eu não vou ter mais condições de fazer. Aí chega nos 65, creio eu, aí vê que tem condições, aí então continua fazendo. Então é isso, a gente vai pensando na frente. E tem coisas que a gente nunca mais vai esquecer, né? Por exemplo, como que a gente esquece o peão da casa própria? 1, 2, já ganhou, o auditório errou. 4, olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou! Mora em Porto Feliz, elas moram em Porto Feliz, são porto-felicenses e estão chorando aqui no auditório. Silvio Santos e o Lombardi lá no Tentação dando os prêmios pra plateia. Caixinha, obrigado. Caixinha, obrigado. Caixinha, obrigado. E o Silvio Santos jogando aviãozinho pra galera, numa época pré-internet, mas que já tinha hater, né? Por carta. Eu quero mais uma vez lembrar aos senhores telespectadores que não está havendo nenhum desrespeito com o dinheiro. Ele não é estragado, olha só, não é estragado. Vocês podem imediatamente, quando vocês pegam o real, é só tirar essa colinha que está aqui, é só tirar aqui, pronto, tira e aí abre a nota e a nota fica perfeita. As pessoas que estão mandando cartas dizendo que é desrespeito com o real, não há nenhum desrespeito com o real. O aviãozinho é feito de uma forma que não estraga o real. Agora me dá um outro avião, pronto, já mostrei como é que é feito o avião. E até enredo de escola de samba o Silvio Santos virou, né? Uma música que era tão boa que até hoje eu lembro e de vez em quando eu fico cantarolando por aí. As colegas de trabalho... E esse, com certeza, foi um dos maiores traumas de 2024 e Silvio Santos tem que ficar sempre na nossa memória como o ícone, o maior de todos que nós tivemos no entretenimento, a referência de todo mundo. Para sempre, Silvio Santos. É estranho que o Silvio Santos, que está sempre no palco, que está sempre aplaudido, esteja hoje na plateia. E por que eu estou na plateia? Também para aplaudir os meus funcionários. E a todos vocês, meus amigos, meus queridos colaboradores, o meu aplauso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E quem sabe, né, se vocês deixarem bastante like aqui, mostrarem que gostaram, a gente continua essa série. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!